Bom dia a todos. É um enorme prazer estar com vocês hoje nessa série de 3 vídeos educacionais sobre o HER2. Hoje nós vamos falar sobre a fisiopatologia do HER2 no carcinoma urotelial. É uma aula introdutória falando sobre todas as bases desde a descoberta do HER2, passando pelas vias de ativação, seguindo pela implicação clínica e por último nós vamos falar sobre como essas vias anômalas de ativação do HER2 acontecem. Meu nome é Caio Soares, eu sou uro-oncologista na North Ontario School of Medicine, tenho Research Fellowship em uro-oncologia na Universidade Paris-Cité, tenho um Clinical Fellowship na Universidade de Laval e fiz residência na Universidade de São Paulo em cirurgia geral e urologia. Vamos começar falando sobre o receptor HER em si. O receptor HER, também conhecido como receptor humano do fator de crescimento epidérmico, em inglês Human Epidermal Growth Factor Receptor, ou HER, ele possui 4 tipos distintos de receptores. Nós temos o HER1, HER2, o HER3 e o HER4. Eles também podem ser chamados, e vocês também vão encontrá-la, uma nômina como ERBB1, ERBB2, ERBB3 e ERBB4, principalmente quando estivermos falando sobre o gene relacionado com a transcrição dessas proteínas. O receptor de fator transepidérmico 1, ou o HER1, que também pode ser chamado de EGFR, ERBB1, né? Todos os receptores são receptores do tipo tirosina quinase. Esse foi o primeiro receptor de tirosina quinase descoberto dessa gama de receptores RARE. E ele foi descoberto por Carpenter na Universidade de Vanderbilt, nos Estados Unidos, em 1978. E qual que é a importância do receptor RARE em relação aos mecanismos de fisiopatologia tumorais? Os receptores ERs, eles vão ser importantes no crescimento, na sobrevivência e na diferenciação celular. Vocês vão ver logo a seguir que os receptores ERs eles estão envolvidos em múltiplas vias de transdução de sinais intracelulares, que em última análise vão gerar uma maior proliferação, uma maior progressão celular, e são receptores do tipo transmembrana com atividade de tirosina quinase. Essa é uma característica muito importante que nós devemos levar em conta. Afinal, ser do tipo transmembrana significa ter uma atuação extracelular ativa e uma ativação também intracelular, uma atuação intracelular. Então, transcorrendo por toda a membrana celular. Aqui eu gostaria de destacar 2 coisas interessantes. Na primeira parte da nossa figura. É possível ver aqui em cima os nossos receptores RARs. Então, observem que ele pode estar conjugado com um outro receptor RAR, ele pode estar conjugado com um HER1, ele pode estar conjugado com HER3, com HER4, e ele recebe nomes distintos. Quando o receptor está junto com um de uma mesma categoria, ele recebe o nome de HER2. HER2 com HER2, ele recebe o nome de homodimerização. Ao passo que quando ele está junto com um de outra categoria, por exemplo, o HER2 com HER3, né, ou HER2 com HER1, ele vai receber um nome de heterodimerização, e essa homo ou heterodimerização levaria a uma ativação das vias de sinalização, a jusante, que vão promover o crescimento, a proliferação e a sobrevivência. Então veja, a ativação pressupõe então uma homo ou uma heterodimerização. Dito isso, nós temos 3 principais vias de sinalização intracelulares, aqui sempre começando pelo RAS. Lembrando que o RAS aqui ele está no topo da cascata e ele vai atuar como um transdutor de sinal auto-inativável. E aqui vocês vão ter 3 diferentes vias de sinalização. Então você vai ter a via do PLC, a via do PI3K e a via do MAPKK. Aqui eu separei 4 principais componentes e esses 4 principais componentes estão envolvidos na terapêutica de pacientes que apresentam mutação do HER2, uma superexpressão do HER2, ou mesmo mutação gênica do HER2.
Veja o RAF, a PI3K e o PITEM, e principalmente o mTOR. Esses vão ser componentes da via de sinalização intracelular que nós vamos poder acionar com algumas medicações, ou inclusive fazer alguns testes diagnósticos. Bom, como eu disse, em última análise, todas essas vias de sinalização elas vão decorrer e elas vão se dirigir para uma maior transcrição nuclear. E essa transcrição nuclear vai gerar uma maior progressão do ciclo celular, uma maior sobrevivência e uma maior proliferação celular. Então vejam a importância, do HER2, dos receptores HERs, dentro das vias de sinalização e de progressão e de continuidade do ciclo celular. Agora vamos falar especificamente sobre o HER2. Bom, inicialmente, falando sobre o HER2, nós precisamos falar sobre o gene que decodifica o HER2, né? O neo-oncogene, ele foi decodificado pela primeira vez, foi estudado pela primeira vez em tumores neuroectodérmicos de ratos, e por isso ele recebeu o nome NEO, de Neuroblastoma Derived. Então, nós, com o tempo, percebemos que o neuro-oncogene, ele se trata do mesmo gene responsável por transcrever o HER2 como proteína. Então, o gene codifica o receptor, vai ser o gene que codifica o receptor transmembrana HER2. E o HER2, o que é o HER2, né? Uma proteína transmembrana, como eu citei, com atividade tirosina quinase, e que ela vai possuir 185 kilodaltons e 1255 aminoácidos. E aonde está localizado o HER2? O HER2, ele está localizado no braço longo do cromossomo 17, mais especificamente 17q12. E por que isso é importante? Porque se você tiver uma alteração do cromossomo 17, muito provavelmente você pode acabar tendo também uma mutação, uma superexpressão ou inclusive uma amplificação do HER2. Vamos falar agora sobre os mecanismos patológicos relacionados com o HER2, que vão fazer o HER2 funcionar como um proto-oncogene. Quando isso acontece, uma superexpressão ou uma amplificação, nós temos que denotar o nosso gene de uma forma distinta. E nesse caso, nós vamos ver que é necessário colocar o HER2 positivo ou HER2 mais, significando que de fato ali tem uma alteração e essa alteração está levando a deflagrar mecanismos de superexpressão ou amplificação celular e interferindo em sim, assim, de forma a gerar um gene um proto-oncogene. No carcinoma urotelial, as taxas de positividade do HER2, elas podem inclusive chegar a quase 70%, 68%. Então vejam a importância desse receptor. Interessante, então já sei que quando eu tenho uma superexpressão ou uma amplificação celular, eu vou ter esse receptor transmembrana trabalhando de uma forma como um proto-oncogene, como é, estimulando a proliferação celular e, em última análise, estimulando a proliferação tumoral. Muito bem. E quais são os mecanismos relacionados anteriores a isso, né? O que que gera uma amplificação do RBB2, que seria um aumento do número de cópias desse gene responsável pela transcrição do receptor transmembrana? Uma instabilidade genômica crônica poderia gerar uma amplificação do RBB2. Um ciclo de quebra fusão ponte também, igualmente. Catástrofes genômicas, como cromotripsis e cromoplexi, também. Formação do DNA extracromossômico, defeitos do reparo do DNA, como por exemplo no TP53, no RB1, que são bem famosos. É, uma aneuploidia, uma polissomia do cromossomo 17, como nós comentamos, veja, alterações nesse cromossomo 17 poderiam levar, sim, então, a um aumento no número de cópias do gene e que, por sua vez, agiria como um protoncogene e aumentaria, sim, estimularia, sim, a proliferação celular. E, por fim, uma seleção clonal sob pressão terapêutica para o carcinoma urotelial. E quais seriam os genes, quais seriam os mecanismos, na verdade, né, relacionados com a superexpressão da proteína HER2? Aí o sistema funcionaria de uma forma
distinta, né? Estaria mais relacionado com o receptor em si, o HER2, e não mais com o gene, né? E o que levaria a causar uma superexpressão dessa proteína transmembrana, que por consequência geraria uma maior ativação celular? Um maior aumento da transcrição do gene, né, do ERBB2, sem amplificação. Nós poderíamos ter a amplificação do próprio gene do RBB2, gerando assim um aumento do número de cópias do DNA, que por sua vez geraria uma superexpressão. Poderíamos ter uma polissomia do cromossomo 17, com ganho de cromossomo inteiro, e dessa forma elevaria o número de cópias também do gene, elevaria o número, elevaria a produção da proteína HER2. É uma formação de DNA extracromossômico contendo RB2, com círculos de DNA que vão se replicar de forma rápida e elevariam também a transcrição dessa proteína. Mutações regulatórias ou até estruturais do próprio receptor, que aumentariam assim, a estabilidade e aumentariam também a ativação do receptor. E, por fim, um microambiente inflamatório e reparo epitelial. É, Gostaria de destacar o papel da inflamação, né, gerando esse microambiente, uma exposição a BCG, um aumento de citocinas, uma agressão do urotélio, estimulando assim a expressão da proteína. Muito bem. Então, nós temos que quando temos essa super expressão ou então amplificação do RBB2, nós vamos ter uma maior ativação do nosso ciclo celular aqui, das nossas vias intracelulares, do HER2, e por fim vão ter uma maior progressão celular, proliferação e uma maior sobrevivência. Muito bem, Caio. E como isso interfere de fato na clínica do nosso paciente? Quais são as repercussões clínicas associadas a essa superexpressão, né? E essas alterações gênicas? Nós vamos ter tumores mais agressivos. Um HER2 mais alto configuraria uma maior taxa de doença músculo-invasiva, tumores de alto grau e uma maior carga proliferativa associada com as ativações das vias intracelulares. O HER2 acaba sendo um marcador de tumores biologicamente mais agressivos. É, por fim, acarretando sim um pior prognóstico, com maior risco de progressão, um maior risco de recorrência tumoral, uma pior sobrevida, uma pior sobrevida câncer específica e, por fim, uma maior chance de metástases precoces. Isso vale especialmente para quando nós estamos falando de subtipos histológicos, com principalmente os tumores micropapilares. Por fim, eu gostaria de deixar aqui que quando esse gene, o gene responsável pela transcrição do HER2, ou então quando há uma superexpressão do receptor HER2, quando isso acontece, nós temos uma janela de oportunidade e esses pacientes podem ser elegíveis para terapias específicas anti-HER2. Eu deixo aqui então o gancho para nossas próximas duas aulas. Não deixem de acompanhar, continue acompanhando nosso conteúdo, curta, compartilhe, deixe seu like, seu comentário. Um abraço e até a próxima. Aqui fica o nosso e-mail, caso vocês queiram deixar seus comentários ou fazer novas sugestões. Agradeço, um abraço e até a próxima.